Olá, está começando mais uma edição do programa Conexão Câmara, o programa que aproxima você do Legislativo Municipal e mostra os bastidores da Câmara de Mococa. No programa de hoje, nós temos a honra de receber para conversar com a gente a analista legislativo Rosa Negrini. Rosa, que está há quase 8 anos na Câmara de Mococa, e ela é de Botelhos e hoje já pode considerar uma cidadã mocoquense pelo excelente trabalho que desempenha diante o Poder Legislativo aqui de Mococa. Seja bem-vindo, Rosa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Murilo. Boa tarde. Eu já sou cidadã mocoquense. Eu recebi em 2023. Ah, que legal. 22 ou 23. Um projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Adriana Batista. Que então, legal. Eu ganhei alguns anos atrás. E desde que eu vim para cá, né, fazer o concurso, eu me apaixonei pela cidade, pelos casarões, pela praça, pela receptividade do povo mocoquense. Então, eu me considero uma mocoquense já. Então, eu estou muito feliz por estar aqui hoje com você. E, enfim, da gente converter esse bate-papo, né, falar sobre minhas atribuições aqui na Câmara, sobre Mococa. Sim, enfim. sobre Mococa. É muito legal a gente ouvir você falar isso, né, de Mococa, uma pessoa que veio de outra cidade, de uma região muito bela, né, porque Minas é uma região muito bonita, o sul de Minas é uma região enriquecedora. A gente fala assim que a gente compra Minas com os olhos, né, porque quando a gente vai para Minas, a gente quer ficar, a gente quer estar sempre presente e é uma redescoberta todas as vezes, né? Cada cidade que você vai, você descobre algo de legal. E é legal ouvir isso de você, né? Mococa realmente é uma cidade bonita, uma cidade que encanta, e nós precisamos valorizar isso cada vez mais. Mas falando exatamente de você hoje, que esse programa é um quadro que a TV Câmara dispensa para os servidores da Câmara, para que eles tenham espaço e para a gente mostrar para as pessoas quem realmente faz a Câmara acontecer, quem realmente assessora os vereadores, como que as coisas acontecem por aqui, né? Então, antes da gente começar a falar um pouco do seu trabalho, gostaria que você falasse para mim qual que é a sua formação acadêmica. Eu sou graduada em História, né? Sou bacharel em História. Eu terminei em 2008 pela USP de São Paulo. Depois eu entrei no curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. Em seguida, né, logo depois que eu formei, passei na OAB, mas naquele momento eu não tirei a carteirinha da OAB. Tirei em 2023, se eu não me engano. E agora eu já tenho a carteirinha, sou advogada também, né, além de analista. E logo que eu me formei, eu fiz pós em Direito Tributário pela PUC Minas, e estava estudando para concursos, né, em geral. E eu estudava muito para a área fiscal na época. E cheguei a passar num concurso da Prefeitura de Três Corações, trabalhei lá como auditora fiscal. Pouquíssimo tempo. Eu já tinha até passado, quando fui chamada em Três Corações, porque eu passei num ano, em 2016, a época que eu passei já era época eleitoral, não podia ser chamada. Em 2017 eu fui convocada e eu já tinha feito a prova daqui, que a prova foi em agosto. Sim. Então foi até assim, eu tomei posse lá, homologou o concurso aqui e passou um tempinho, já me chamou, a Mococa, né, a Câmara já me chamou e aí eu vim para cá. E porque eu já tinha conhecido quando eu vim fazer a prova. E, enfim, me apaixonei pela cidade e já mudei de mala e cuia. Que legal. Eu tive a oportunidade de presenciar toda essa sua chegada aqui na Câmara, enfim. E aí, depois disso, em 2019, eu participei da seleção do mestrado profissional em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, da Unesp, de Franca. Passei, final de 2019. Começo de 2020, né, eu comecei o curso, tive 2 semanas de aula presencial, e aí veio a pandemia, enfim, aí todo mundo conhece a história, aí parou as aulas, sim, parou tudo. Daí, mais ou menos uns 2 meses, voltou online, porque era aquela coisa, né? Ninguém sabia exatamente como é que ia ficar, quanto tempo ia ficar tudo fechado. E, no fim das contas, terminei o curso todo de forma online. Como o meu curso foi o curso que a turma que iniciou na pandemia, a gente acabou tendo mais tempo até para terminar o curso, porque inicialmente seriam 2 anos, acabou sendo quase 3 anos, e eu apresentei minha dissertação 1º de dezembro de 2022. Então, quase 3 anos, né? Que eu comecei em março de 2020.
E aí, comecinho em 2023, já obtive o diploma de mestra em Planejamento e Análise de Políticas Públicas pela Unesp. Muito interessante isso. E, nesse meio tempo, também eu fiz, né, depois que eu já tinha começado o mestrado, porque eu sou meio vida louca, eu comecei uma pós em Direito Legislativo pelo IDP, que é um instituto bem reconhecido, renomado. É um estudo constante, né, Rosa? Sim, em direito, e foi excelente, uma pós excelente, até já recomendei para os meus colegas aqui. E é isso. Então, vamos dar um gancho aqui, aproveitando que você está falando, você acabou de citar da sua dissertação, eu queria que você fizesse, antes da gente falar das suas atribuições aqui na casa, vamos falar um pouquinho sobre a tua dissertação, como que você escolheu o tema, que foi sobre transporte coletivo de Mococa, né, que você falou. Isso, foi. Os desafios dessa pesquisa, como que você coletou esses dados, né, também os parâmetros de análise, a eficiência, a eficácia, a efetividade. Então, faz aí uma conclusão dessa pesquisa para a gente. Quando eu estava, né, enfim, eu me inscrevi no mestrado, né, na seleção do mestrado, em acho que setembro, outubro de 2019, e eu precisava de um tema, tinha que fazer um projeto de pesquisa. Eu estava fazendo as leituras, porque tinha uma prova escrita, também tinha a prova de línguas, a prova escrita, teve entrevista, foram 3 etapas a seleção. E eu precisava de um tema para o projeto de pesquisa, porque cada mestrado, cada seleção é de um jeito. A da Unesp, você tem que já chegar com um projeto de pesquisa pronto. Não quer dizer que vai ficar necessariamente daquele jeito a pesquisa, mas é para demonstrar para a instituição que você sabe organizar seus pensamentos, que você sabe fazer uma escrita acadêmica, né, enfim, da forma correta, metodologicamente correta. Então, né, eu já tinha que pensar alguma coisa. E, na época, eu lembro que eu fiquei muito em dúvida, isso foi em 2019, entre o transporte e a saúde, porque a saúde também era bem problemática aqui em Mococa na época. Você deve se lembrar, você já estava aqui nessa época, né, eu falo aqui, né, na transmissão da Câmara, tinha toda a questão da Insaúde, depois veio, né, que é uma organização social, tinha a questão depois Resgate à Vida, enfim, atualmente tem a questão da Rita Lobato. Então, assim, é uma descentralização, né, que o Estado brasileiro já promoveu, isso eu acabei aprendendo no mestrado, promoveu nos anos 90, de tirar da mão do Estado a prestação do serviço de saúde, não só de saúde, de outras coisas também, mas especificamente da saúde, e passar para as organizações sociais, que são, teoricamente, sem fins lucrativos. Então, era um tema muito quente aqui em Mococa, e eu queria falar de alguma coisa da cidade. E também havia a questão do transporte público, que era bem discutido aqui. Que foi motivo, inclusive, de uma cassação de prefeito. Sim, exatamente. Mas, na época, quando eu fiz o projeto, ainda não tinha nem sido protocolada a cassação. Depois, obviamente, na pesquisa, né, mencionei isso, inclusive, na minha dissertação. Mas porque, se eu não me engano, eu enviei em outubro de 2019. É porque eu tenho essas datas muito presentes na minha cabeça. Além de eu ter vivido o momento aqui, como funcionária da Câmara, eu também escrevi sobre isso. E também estou escrevendo agora, mas isso é um outro assunto que depois a gente comenta. Mas, então, assim, quando eu enviei o projeto para participar da seleção da Unesp, ainda não havia cassação. Mas já havia uma polêmica em torno do tema, porque a lei, tinha uma lei de 2017, o número da lei eu já não vou lembrar, mas é uma lei complementar que estava toda ela de eficácia, enfim, a vigência dela estava suspensa por uma decisão numa ADI, porque ela tinha alguns problemas, enfim, questões restritivas de competição, que agora não lembro se é uma associação, acho que era uma associação de empresários da área de transporte, tinha entrado com essa ADI no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando restritividade, enfim. Então, essa lei estava toda ela suspensa. E, na época, a Transcom que fazia o serviço aqui de transporte, né? E o contrato dela já estava vencendo e não podia mais ser renovado, não podia mais. Então, tinha toda essa questão. E a lei que a gente tinha, que era de 2017, ela estava suspensa. Então, na época, o prefeito era o Felipe Naufel, ele enviou outro projeto. O projeto, ele enviou, se não me engano, em maio, junho. O projeto passou nas comissões, teve 2 audiências públicas, o pessoal participou em massa.
coisa que a gente não vê muito hoje, depois da pandemia, Não, da realmente. forma como era. A participação popular era muito maior. Então, na época, veio muita gente aqui dos bairros, os bairros que não eram atendidos, Sim. ou que eram pouco atendidos, né, pelo transporte, vieram, enfim, fizeram várias considerações, né, a população fez várias considerações. E aí, enfim, o projeto foi aprovado. Tomou-se um cuidado para não ter nenhuma emenda que entrasse na questão da restrição igual a outra lei, porque era quase que a mesma lei, né, o texto normativo era quase igual, até para não ter nenhum questionamento na justiça, para poder a prefeitura abrir esse edital. E, nisso, virou lei começo de setembro, o contrato ia até final de outubro, e Mococa ia ficar sem transporte. Falei, bom, acho que vou falar de transporte. E, enfim, logo em seguida depois veio a cassação e toda a história que a gente pode até comentar sobre essa história. E aí eu resolvi fazer sobre o transporte público. E, na época, eu tinha, um pouco tempo antes, eu tinha feito um curso maravilhoso no ILP, que é o Instituto Legislativo Paulista, que é um instituto, é o que a gente chama de escola de governo, né, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o ILP, ele dá vários cursos, curso aberto, gratuito, e, enfim, sempre tem muitos cursos. E pós-pandemia tem muito curso online. Antes, acho que era só presencial. Sim. E eu fiz um curso muito bom lá sobre técnica legislativa, de redação de projetos, enfim, de processo legislativo, um curso excelente. E, nesse curso, eu aprendi sobre uma área do direito muito específica, chamada legística. Porque é engraçado, porque assim, na faculdade de Direito, né, se aprende muito sobre o direito material, né, que é tipo, eu tenho direito, por exemplo, você compra alguma coisa que está estragada, né, o direito do consumidor, você compra algum produto, enfim, que está com algum problema, você tem direito de devolver. Isso aí é um direito, Sim. É o direito em si. Material. É um direito material. E você tem a parte processual, que é o caminho para você conseguir, né, se o seu direito foi, enfim, desrespeitado, como você consegue judicialmente que essa demanda seja atendida. É o caminho disso, o processo, né, o caminho. Falando assim em termos bem leigos, né? Mas, então, assim, na faculdade você vê muito isso. Mas quase não se fala de processo legislativo. Na faculdade, o que mais, pelo menos, né, quando eu estudei, eu converso com alguns colegas sobre isso, colegas da Câmara, né, né, os procuradores, né, obviamente, são formados em Direito. Meu colega Felipe, que também é analista, né, o nosso cargo pede formação em Direito, né, então eu falo sobre isso com ele, com alguns outros colegas aqui da Câmara que fizeram Direito, apesar do cargo não pedir, né, tem um formando, tem outro que já formou, outras pessoas, né, de fora da Câmara, que eu sempre converso sobre isso, e quase não existe menção ao processo legislativo no curso de Direito. Entendi. Então, assim, o processo legislativo eu acabei aprendendo fora, né, da faculdade, estudando para concurso e muito na prática. Porque, né, é aquela coisa, a prática é sempre um pouquinho diferente da teoria, né? Infelizmente. E aí, na faculdade, o que você aprende é, tipo, fala que emenda a lei orgânica tem que ter 3/5, né, de cada casa, que a gente fala, né, 2 votações, em cada casa, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, 3/5, né, de votos favoráveis em cada uma dessas, não acaba sendo 4 votações, né? E é só isso que a gente vê de processo legislativo. Então, assim, antes eu já estudava sobre processo legislativo, né, antes de passar aqui na Câmara. O processo legislativo ele tem uma amplitude gigante, né? Sim, sim. E depois que eu entrei, também, além de conversar com os funcionários que já estavam aqui há mais tempo, eu procurei muito curso, que isso é uma inquietude minha, pessoal, eu gosto de estar sempre aprendendo, sempre estudando, sempre lendo, fazendo curso, conversando com as pessoas, entendendo. Então, na época, eu procurei vários cursos disso, para aprender cada vez mais. E aí eu fiz esse curso do ILP e descobri sobre essa área do direito que chama legística. Que a legística, e por que eu estou falando da legística? Porque ela está totalmente relacionada à minha dissertação. A legística, assim, em termos gerais, ela é para melhorar a qualidade da lei. Porque as pessoas falam muito a lei, mas a lei ela é fruto, assim, tanto de uma
demanda social, né? A população traz uma demanda para os legisladores. E quem é o legislador? É o legislativo, são os parlamentares. Então, assim, a legística, a ideia dela é melhorar a qualidade da lei, então ela tem tanto uma parte que a gente chama de legística formal, que é a escrita em si do projeto de lei, e não só do projeto de lei, mas, por exemplo, de um decreto municipal, que aí já, enfim, já não é um projeto, ele não tem um projeto antes, mas da minuta do texto, de uma portaria, de uma resolução, por exemplo, resolução, eu falo resolução, mas não no sentido aqui da Câmara, mas uma resolução, por exemplo, do Ministério da Saúde, eles têm resoluções, né? São normas infraconstitucionais e infralegais também. Então, assim, ela prevê como se escreve um projeto de lei, como se escreve um ato normativo de forma geral, legística formal. E a material, ela pensa muito na qualidade do texto, do conteúdo. Então, eu gostei muito da legística, né? Ainda estudo muito sobre legística, e eu queria falar de legística na minha dissertação, mesmo sendo um mestrado em políticas públicas. Eu quis usar muito do meu curso de Direito em políticas públicas, e, assim, parece que não tem tanto a ver, mas tem totalmente a ver. Porque uma política pública, né, que, assim, quando a gente está estudando na área, a gente vê que tem várias correntes, né? Isso em qualquer ciência humana. Vou falar de humanas porque eu sou de humanas. Você tem sempre, sei lá, psicologia, você tem várias correntes, história, né, que eu sou graduada em história, você tem várias correntes sobre vários assuntos, que são os posicionamentos dos estudiosos daquela área. E, nas políticas públicas, você tem, né, alguns enfoques que seriam a parte de quem é o ator central das políticas públicas. Na corrente que eu usei na minha dissertação, o ator central é o Estado. Outros estudiosos creem que, por exemplo, as organizações não governamentais têm um papel, as organizações internacionais, por exemplo, a ONU, a OTAN, enfim, seriam atores, né, centrais de políticas públicas. Mas, na corrente que eu usei no meu trabalho, eu falo muito do Estado como o centro maior que constitui, que institui as políticas públicas. E isso está totalmente alinhado com o direito, porque as políticas públicas, elas nascem principalmente da lei. E da atuação do legislativo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu queria falar de transporte público coletivo, e logo depois que eu já estava participando já da seleção, quando eu fui fazer a primeira prova, que eu já tinha enviado o projeto, fui fazer a prova, já estava borbulhando aqui a cassação, né, o pedido a denúncia, né, com o pedido de cassação. E, então, eu percebi que era um tema muito bom. Poderia até ter mudado depois, né, porque o projeto, como eu falei, não quer dizer que você vai seguir, né, com aquele tema. Mas eu decidi seguir com o tema porque eu percebi que era um tema muito quente, polêmico e importante aqui para Mococa. Então, eu decidi continuar com o tema de transporte público e usar da legística e do papel do legislativo na construção dessa política pública. Tudo bem, transporte público já existia. Ok, já existia, mas não é porque já existia que ele não está sempre sendo construído, revisto, teoricamente melhorado, enfim. Então, foi um tema que eu achei importante falar aqui em Mococa. Eu acho que você foi muito feliz até no tema, porque você teve muitas ferramentas, né? Mococa te ofereceu, te municiou, né? Não, foi um momento assim que você começou antes do caos, né? Foi. E viveu todo o caos e você acha que você estava muito bem preparada para poder desenvolver essa dissertação, né? Você tinha comentado da questão dos desafios, da coleta de dados. A coleta de dados foi um desafio, porque, num primeiro momento, a minha ideia era, até porque eu não tinha procurado a fundo os dados ainda, né? Porque, quando você faz o projeto, não necessariamente você pesquisa a fundo os dados em si. Depois que na pesquisa você vai entrar nos dados. A minha ideia era, enfim, procurar dados oficiais. Isso quer dizer o quê? Dados da prefeitura. Que tipo de dados? Quantos usuários tem? Pesquisa de satisfação do usuário, a questão das linhas, né, as rotas, os horários, tudo isso. Então, e a minha ideia inicial, lembrando que eu escrevi final de 2019, né?
Então, não tinha pandemia ainda. Ninguém tinha comido morcego ainda. Aí, eu procurei, enfim, questões metodológicas, né, de como fazer essa coleta de dados. E a minha ideia era fazer uma pesquisa com as pessoas na rua mesmo, para coletar esse dado né, fazer um questionário e falar com as pessoas na rua sobre transporte público. Ah, você é usuário? Você sim, usuário sim, não. Isso assim, sem necessariamente pegar nome, porque o objetivo, não, né, o objetivo é o número, né, a estatística. Enfim, saber se a pessoa se sentia bem atendida pelo transporte, qual horário ela usava mais, que dia da semana ela usava mais, questão, né, do ônibus no fim de semana, que depois eu acabei descobrindo que era uma coisa bem polêmica aqui. Eu falo acabei descobrindo porque eu moro muito perto da Câmara. E como é que estavam essas opiniões na época? Então, o que aconteceu? Quando eu, né, comecei a fazer as disciplinas do mestrado, né, fiz a matrícula tal, em meados de fevereiro, começou as aulas em março, deu 2 semanas, veio a pandemia. E aí, conversando com o meu orientador, por causa da pandemia, a gente decidiu não fazer isso mesmo, porque né, o uso do transporte diminuiu por causa da pandemia, muitos estabelecimentos ficaram, né, aquela quarentena, outros tantos acabaram fechando, enfim, restaurantes, bares, talvez alguma fábrica, alguma coisa aqui em Mococa. Eventos, né? Sim, eventos, tudo. Muita coisa parou e outras tantas fecharam as portas. Então, assim, o transporte diminuiu incrivelmente, não ia adiantar nada eu ir para a rua nesse momento, porque não ia ter nem gente para eu coletar esses dados, né, pessoas para eu perguntar, né, sobre o uso do transporte em si. E aí, enfim, né, eu dei uma segurada na coleta de dados, do dado primário, né, que a gente fala, que é eu indo atrás do usuário nesse primeiro momento. Sim, em loco. Então, eu tive que segurar e, eventualmente, conversando com o meu orientador e com uma outra professora de metodologia também excelente, eles me deram a ideia de fazer uma pesquisa online. E aí, na época, eu conversei com o presidente da Câmara, era o Brasilino na época, porque isso já foi pós-cassação. Ele estava como... Ele era vice, ele era né? o vice, né? Ficou como presidente. Assumiu o lugar do Rincon, se eu não me engano. Não, do Elias. Do Elias, isso. Do Elias. O Elias tinha ido para a prefeitura. Sim. E aí, foi nesse meio tempo aí, porque o Brasilino ficou 5 meses, o Elias ficou lá, né, 5 meses, o Brasilino 5 meses aqui como presidente. Eu conversei com o Elias, com o Brasilino na época, e ele autorizou, e depois veio o Elias também, conversei de novo, ele manteve a autorização de deixar no site da Câmara a pesquisa de opinião, isso eu falo pesquisa de opinião porque, enfim, metodologicamente tem diferenças. Mas, enfim, fiz uma pesquisa de opinião anônima, né, no site. Enfim, as pessoas respondiam se elas queriam. Nessa época, a Câmara criou o Instagram. Ela não tinha Instagram até então, tinha só Facebook. Criou-se o Instagram. E eu pedi, né, para o pessoal colocar a pesquisa para ser divulgada no Instagram e no Facebook. Para, enfim, para as pessoas ficarem sabendo e uma grande adesão, né? Eu tive, acho que, quase 200 respostas na época. Muito bom. E aí, como não tinha... a prefeitura não disponibilizava dados, pelo menos se ela tem os dados, é só para ela. Ela não disponibilizava, na época, dados sobre o transporte. Eu pedi, com base na lei de acesso à informação, nunca pedi na ouvidoria, nada. E aí, conversando com o meu orientador, enfim, eu pensei em outras abordagens. E aí que está o desafio, né? Em outras abordagens para, enfim, para toda a pesquisa, para análise dos dados, porque não é só a pesquisa de opinião, né? Eu precisava de dados. Então, assim, o que eu fiz na época? Eu pensei, bom, os vereadores, como representantes da população, né, eles são abordados o tempo todo na rua. O pessoal pede coisas, enfim. E eles também percebem problemas, demandas, enfim. Realmente é um termômetro, né, o vereador. E eu nessa época eu já estava aqui há uns 2 anos, né? Então, eu percebi que eu não precisaria necessariamente de dados da prefeitura, assim, seria bom se eu tivesse, mas não era uma condição assim que eu não ia conseguir. Se eu não tivesse dados, eu não ia conseguir fazer, né? Então, você não dependia só disso. Não. Então, o que eu decidi fazer? Conversei com o meu orientador, ele achou a ideia boa. Eu aproveitei, né, usei os dados, né, e os textos, enfim, e os números, né,
eu falo número assim, em relação ao quantitativo, de requerimentos e indicações. Foi isso que eu usei na minha pesquisa. Ah, entendi. Então, assim, o meu trabalho aqui na Câmara, eu não faço requerimento e indicação, mas eu estou aqui na sessão, quase todas as sessões, só quando eu estou de férias que eu não venho. Então, todas as sessões ordinárias, extraordinárias, eu estou aqui na Câmara, né, durante a sessão. Então, mesmo que não seja o meu trabalho, eu sempre estou aqui. Então, estou sempre ouvindo, né, demandas, enfim, estou sempre ouvindo os vários problemas que os vereadores trazem aqui para discutir. E eu pensei, bom, eu vou usar isso, porque não deixa de ser um termômetro, como você falou, dos problemas que, enfim, que independente da gestão, né, do vereador, eles estão sempre, ou da vereadora, eles estão sempre observando na cidade. E eu usei isso. E eu fiz todo um mapeamento, porque assim, você fala, eles falaram de transporte público, ok, mas o quê? Você tem N coisas, você tem questão de, tipo, nessa época, a questão de licitação, porque aí fizeram emergencial na época, né, com a Montano, com a empresa que acabou ganhando o emergencial da época, era a Montano. A questão de contratos, pedia-se com muito, manda aí o processo administrativo, manda o contrato. Havia muito a questão de ponto de ônibus, os vereadores pedindo, né, para a prefeitura colocar ponto de ônibus em alguns lugares. Atrasos. A questão de atrasos, mudança de rota, aumento de linhas, né, de linhas. Não passa, né, eu lembro do Primavera, o pessoal falar na época. O pôr do sol era sempre uma demanda que era levantada. Vários bairros da época, né, que se falava muito. E também a questão de não existir ônibus no final de semana, né? Sábado, depois do meio-dia, e domingo. E os horários também à noite. Então, assim, eu estou dando alguns exemplos, mas tinha também questão de acessibilidade, de idoso, questão de não ter abrigo, né? Às vezes você precisa, né? Tá chovendo, tal, você vai ficar lá no tempo, tá chovendo. Então, assim, tinha N questões, questão de gratuidade que a lei prevê, essa segunda lei que eu falei, né? Que ela é de setembro de 2019, que ela prevê já algumas gratuidades de a pessoa tem que ser, enfim, hipossuficiente. Hipossuficiente é um nome bonito para carente, né? Sim. A pessoa ser, enfim, situação vulnerável e ter algumas doenças lá, tem uma lista de CID, né, das doenças, enfim. Então, assim, eu estou dando alguns exemplos, né, tem outros, mas esses são boa parte dos exemplos dos requerimentos, a maior parte era requerimento, mas tinha algumas indicações também, dos requerimentos e indicações que os vereadores traziam para o plenário para ser discutidos sobre o assunto transporte público coletivo aqui em Mococa. Então, eu trouxe esses requerimentos, essas discussões, e no meu trabalho eu discuti as várias leis. Nossa, como já tem um tempinho, eu não lembro de cabeça quantas leis, mas eram umas 5, 6 leis que tinha na época, porque eu esqueci de comentar do meu recorte. O meu recorte, porque quando a gente faz um trabalho acadêmico, você tem que fazer um recorte espacial e um recorte temporal. O meu recorte espacial era Mococa. Meu recorte temporal foi de 2013 a 2021. Por que 2013? Eu quis aproveitar o pano de fundo daquelas que o pessoal entrou, enfim, o pessoal fez muitas manifestações, a maior parte nas grandes cidades, né, em relação ao aumento da passagem, né, das passagens de ônibus. Então, quis aproveitar esse pano de fundo de contexto nacional dessas manifestações. Havia mobilizações, né? Sim, várias, no país inteiro. E eu quis aproveitar esse pano de fundo. Então, eu recortei, e a partir dessas manifestações, a gente teve uma emenda à Constituição que elevou o direito ao transporte como direito social. Então, a gente tem uma emenda constitucional dessa época que, né, por causa de todas essas manifestações, virou um direito social, né, garantido na Constituição. Está no caput, se eu não me engano, do artigo 6º da Constituição. E eu quis aproveitar, né, esse momento histórico, né, aproveitando aí meu diploma de história, esse momento histórico. E também eu quis ir até 2021
para pegar, primeiro, para pegar 2 mandatos inteiros, porque eu peguei o mandato 2013 2016 e o mandato 2017 e 2020, e eu ainda quis pegar mais um ano, aproveitando, já que eu já terminei o mestrado em 2022. 2022 eu decidi não pegar, porque eu preciso terminar uma hora a coleta de dados, né? Sim. E também porque eu não ia pegar o ano inteiro, então, para mim, não ia fazer muito sentido. Então, eu peguei 2 mandatos inteiros e mais um ano. Então, eu peguei as leis que estavam vigentes na época, né? Então, uma lei de 1999, que ela ficou vigente até meados de 2017. Né? Essa lei que eu comentei, que teve a DI... A lei de hoje é a de 2017? Não, a gente está com a lei de 2019. Eu vou falar os números aqui, está tudo no site da Câmara, viu, gente? No CPL, é só olhar lá, todo mundo consegue acessar. Então, a lei que está em vigência é a de 2019. Isso. A lei da época da Transcom, né? A Transcom acho que já estava aqui. Ela é a Lei Municipal 3.038, de 99. Porque, na verdade, eu ainda puxei, olha só, eu achei até a contratação que deu origem à Transcom na cidade. Se eu não me engano, foi 93 ou 94, mas foi por aí. E como que eu tive acesso a isso? Foi resposta de requerimento. Resposta de requerimento. É porque isso que eu ia tudo isso, tudo não, que você teve acesso às perguntas, mas você teve acesso também ao que Sim, voltou, né? Porque a gente não tem todos esses dados ainda digitalizados, mas a partir de uma época, tudo que a gente tem, eu vou, enfim, mais ou menos 2010, 2014, enfim, para frente, em relação aos requerimentos. As leis estão todas, a gente tem todas as leis, é até interessante falar isso, é um parênteses. Todas as leis de Mococa estão hoje escaneadas. Foi uma preocupação que eu tive, a partir do momento que eu cheguei aqui. Quando eu entrei aqui na Câmara, só tinha lei de 1990 em diante, no nosso sistema online. Então, desse momento, né, a partir da época que eu entrei aqui, né, quase 8 anos atrás, eu tive essa preocupação. Meus estagiários, todos que passaram já aqui na Câmara, me ajudaram com isso, escanearam 1 milhão de leis. Então, a gente tem desde a lei número 1 no site da Câmara. E os decretos também, os decretos municipais também estão lá. Às vezes vai ter uma ou outra lei que, enfim, às vezes deu algum problema, enfim, não encontramos, mas, assim, do modo geral, vou falar, 99,9% das leis estão hoje no site da Câmara, qualquer pessoa pode acessar. O Felipe, meu colega, tem feito até a digitação, né? Então, hoje já está, igual do Planalto, quando você abre, tem lá, tipo, uma lei mudou a outra, está lá. Hoje já está no site da Câmara, o Felipe tem feito esse trabalho também. E então foi uma preocupação que eu tive. Então, e os requerimentos, a gente não tem tudo ainda digitalizado, mas é uma coisa que a gente tem feito. Então, eu encontrei essa contratação. Quem foi contratado, acho que em 93 ou 94, não foi a Transcom, foi uma outra empresa. A Transcom, acho que comprou, ou a outra empresa faliu, não sei. Era uma empresa de Mococa, se eu não me engano. Ai, eu não lembro o nome. Está aqui na minha dissertação. A Transcom, ela veio para Mococa. De cabeça eu já não lembro. Então, de cabeça eu já não lembro o nome da empresa, mas Transcom, eu sei que está aqui. Se eu não me engano, era de Caieiras. E aí, a Transcom entrou no lugar, coisa de 3, 4, 5 anos depois. Foi um pouquinho de tempo depois. Enfim. Se eu não me engano, era do Zé Roberto Coste. O Zé Corote, que falava antigamente aqui. Ele tinha Coste Tour. Aí eu já de quem é daqui, né? Mas você já era nascida. Já era nascida, mas não estava aqui ainda. E aí, enfim, a Transcom ficou aqui na cidade e veio depois essa lei de 99, que eu falei, a Lei 3.038. Depois disso, a gente teve a Lei Complementar 495, de 2017, que é a lei que teve essa associação, acho que era um sindicato até, de empresas da área de transporte rodoviário. Elas entraram com essa DI, né? E a DI municipal ela não é julgada no STF, ela é julgada no Tribunal de Justiça do Estado. E aí depois, então, tipo, a lei mal existiu, já teve essa DI. Aí depois essa lei complementar que eu falei que é de 2019, que é a lei complementar 528. O autor dela é o Felipe. O ex-prefeito Felipe Nauf. Sim. E já foi alterada algumas vezes. E eu também analisei a Lei 4.908, de 2021, que eu acho que ninguém se lembra, mas eu vou falar dela, que é a lei do Programa Transporte para Todos, o transporte gratuito, enfim. Que nunca deu certo.
Mas, enfim, mas eu falei de todas essas que eu mencionei aqui, e eu falei usando os requerimentos e indicações da época, e eu usei alguns parâmetros, que acho que você comentou aí, Sim. que são os parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade. efetividade. E da onde que eu tirei esses parâmetros? Eu tirei da própria legística. Como a ideia da legística é melhorar a qualidade da lei, então ela melhorar, mas em que sentido, como, enfim, que parâmetro? Então, esses parâmetros são parâmetros que eu me inspirei da legística. Ô Rosa, antenado a tudo que você nos disse, você levantou inúmeros dados, né? A gente pode considerar que foram quase 10 anos, né, de todo esse processo que você teve de levantar os dados, desenvolver a dissertação, apresentar, concluir, enfim. Eu sei que o programa, hoje, o nosso quadro, ele não é para falar de transporte coletivo, mas assim, é um assunto um tema muito relevante, porque Mococa sofreu com isso, sofre, apesar de que o transporte melhorou relativamente, mas ainda falta muito acontecer. Você nos disse que, e deixou bem claro em off, a gente estava conversando, o transporte ele não se autossustenta, é impossível isso hoje, é uma realidade que não condiz, né? Você acredita que depois, em 2021, começou a haver os repasses, né? Foi isso que a prefeitura começou a repassar alguns valores, e existe até um custo que você já até levantou, depois eu queria que você falasse para as pessoas, que muita gente, eu acho que nem sabe quanto hoje é repassado para a empresa, né? Você acredita que se a prefeitura municipalizasse esse transporte com esse valor de repasse, essa subvenção que ela faz para a empresa, poderia ter chances de Mococa ter um transporte gratuito? Haja vista que a prefeitura ela tem um custo relativamente alto até com o transporte hoje? Então, a prefeitura começou a subsidiar o transporte, e isso eu chego a falar na minha dissertação, em agosto de 2020. Era Montana aqui ainda, a empresa. E, na época, fez muito sentido subsidiar, porque não havia pessoas o suficiente, e era R$3 e continua sendo R$3 ainda o valor da tarifa, né? Porque o transporte precisava rodar, mas não tinha gente suficiente. Agosto de 2020, estávamos na pandemia. Não havia ainda nem vacina, né? Então, assim, o transporte precisava existir, ainda que um pouco mais restrito, questão de horário, mas ele precisava existir, porque muitas áreas, enfim, não pararam, né? Fábricas, enfim, não pararam. E o transporte, ele é um serviço contínuo essencial. Então, obrigatoriamente, ele tinha que existir. Então, nessa época, houve uma questão de subsidiar o transporte, e foi pago, né? Passou um projeto aqui na Câmara, a meu ver, polêmico. E, enfim, começou-se a subsidiar o valor. Agora de cabeça eu não lembro, eu preciso até dar uma olhada aqui, quanto que subsidiou na época. Mas foi subsidiado. E aí, depois, em 2021, se eu não me engano, teve um projeto, aí já era o Barizon, né, o prefeito, só comentando, só para situar as pessoas no tempo, né? Sobre o subsídio do transporte, para subsidiar. Então, modificou-se essa lei que eu comentei de 2019, para prever a possibilidade de constar no edital da concessão o subsídio do transporte. Então, foi feita essa modificação, se eu não me engano, no começo de 2021, e para poder prever essa questão do subsídio. Estou aqui com os dados do subsídio de 2020, que eu comentei, começou em agosto. Na época... Foi depois disso que começou a cogitar-se aí a intenção de criar um transporte gratuito para Mococa? Talvez. Aqui na época acabou passando como R$ 3.725 por dia. O que dava... Por dia e por linha? Por dia. Tá. Não, por dia, Tá. para a empresa. E aí acabou ficando, na época, né, Torno de R$ 100 agosto de mil. 2020, R$ 111.750 por mês. Então, no ano de agosto até 31 de dezembro de 2020,
equivaleu a R$ 547.575. Então, R$500 mil Sim. na época, né? E aí, depois, em 2021, teve essa previsão, né, do subsídio, já que já estava ocorrendo, né? E, eventualmente, veio essa lei do transporte para todos, que, na época, a prefeitura tentou fazer dar certo. Eles fizeram 2 editais na época, antes de falar a minha opinião, né? Fizeram 2 editais para terceirizar, né, o serviço, porque a ideia da prefeitura era vou subsidiar, ou seja, vou pagar totalmente o transporte, mas como que ele vai ser executado? O que a prefeitura propôs na época, né? Aí surgiram várias, né, indagações, Sim, enfim. sim, que os 2 editais eram parecidos, né? Que era a prefeitura alugar o ônibus e a mão de obra junto, o ônibus e a mão de obra do motorista. E a prefeitura iria bancar 100% do transporte, as pessoas iam poder usar gratuitamente o transporte, né? E não só, hoje é idoso a partir de 65, e o pessoal que tem, né, aquelas doenças, estudante acho que não é 100%, não, acho que é 50%. E, enfim, o pessoal que tem aquelas doenças já tem uma lista, enfim, e que é carente, né? Não é, enfim, qualquer pessoa. Então, seria para todo mundo. Só que, na época, esses 2 editais foram questionados no Tribunal de Contas. Qualquer cidadão pode, enfim, impugnar um edital de licitação, de concessão pública, enfim, no Tribunal de Contas. Eles foram impugnados, e a prefeitura acabou suspendendo, cancelando, enfim, esses editais. Enquanto isso, nessa época, o transporte estava sendo executado, até inclusive pela atual empresa, pela Itupeva, de forma emergencial, sendo que, enfim, né, na época foi feito isso na lei 8666, que é a antiga lei de licitações, que ela previa, né, que ela já está revogada, ela previa em qualquer emergencial 90 dias mais 90 dias, então até 180, e ficou aí acho que quase 2 anos, né, enfim, mas só comentando, né. E eventualmente acabou saindo, se eu não me engano, final de 2023, acho que foi o edital atual, né, da concessão atual, saiu esse edital da concessão atual. Acho que a prefeitura, se eu não me engano, contratou uma empresa para ajudar para fazer o termo de referência. Realmente é um termo de referência bem complexo. O prefeito, o Felipe Nauf, anterior, tinha feito uma contratação para fazer esse estudo, mas acho que não deu. Eles vieram até aqui na Câmara apresentar. Acho que não deu muito certo, acho que foi um estudo superficial, a meu ver. Enfim, a prefeitura contratou uma outra empresa, pelo que eu percebi, para fazer esse estudo. Parece que foi bem feito, mas é de acordo com o gosto do freguês, né? Sim. Essa empresa que fez esse estudo, ela vai fazer de acordo com o gosto do freguês. Então, se a prefeitura pede que o transporte não passe no domingo, a empresa né, que fez esse estudo vai fazer isso, porque ainda não passa, né? E aí você queria saber, eu estou aqui explicando e não, você acha que e não respondi. Sim. O que eu acho? Se seria viável a prefeitura tocar? Se houvesse uma municipalização, que eu acho que seria um caminho mais viável. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a prefeitura teria que... porque o que aconteceu com esses 2 editais, né? Que a ideia da prefeitura, teoricamente, seria municipalizar, né? Eu vou alugar o ônibus e o motorista, mas eu que vou executar porque aí que está. Todo o serviço público, ele tem 2 maneiras. Ele tem 3 maneiras de ser executado. Pode ser a prefeitura direto, por exemplo, se eu não me engano, o João Henrique que trabalha aqui, que às vezes comenta, que ele é de Caconde, a água lá, dando um exemplo, né? A água de Caconde, aí é a prefeitura que fornece a água do município. Poços de Caldas também. A prefeitura que fornece. A prefeitura fornece. Então, a prefeitura fornece, faz o tratamento, enfim, tem funcionários da área, e a prefeitura que cobra a taxa e pronto. Esgoto, do fornecimento da água, de tudo. Ok. Existe uma outra maneira, que é a concessão. Por exemplo, hoje a Sabesp tem concessão.
né, aqui em Mococa. Ela tem uma concessão antiga, até, bem antiga. Que normalmente essas concessões são 30, 40, 50 anos. Então, há também essa maneira de concessão. E existe uma maneira indireta, que é a prefeitura cria, por exemplo, uma autarquia, cria uma fundação, que aí a gente chama de administração pública indireta, e essa autarquia, essa fundação, enfim, esse órgão vai gerir essa parte, né, por exemplo, da água, né, ou do transporte público, enfim. Sim. Então, há essas três maneiras. E eu creio que quando a prefeitura lançou esses 2 editais que eu comentei, lá, isso deve ter sido em 2021 ou 2022, por aí, ela pensou em vou executar diretamente. Só que algumas empresas entraram com essa impugnação, advogados, enfim, representando empresas, isso aí já teria que dar uma consultada, mas foi algo assim. Entendeu-se que o Tribunal de Contas entendeu, que a forma como estava sendo proposto seria uma forma de mascarar uma concessão. Então, teoricamente, para não ir contra o que o Tribunal de Contas falou, já decidiu aí nesse sentido, a prefeitura teria talvez que abrir concurso para motorista. Abrir concurso para motorista. Então, tem que criar vaga, motorista de ônibus, não motorista de ônibus. Coletivo. De ônibus coletivo. Cobrador também, se precisar, enfim, tem que ver como é que é. Né? Enfim, de cobrador. Manutenção. De manutenção, teria que ter, né, funcionários da área de manutenção de ônibus e micro-ônibus. Teria enfim, que se reestruturar. E comprar ou alugar os ônibus. Então, assim, tem todo um custo aí. Né? E gasolina, e manutenção. Se bem que eu acho que o ônibus é óleo diesel. Né? É diesel. É diesel, né? Olha eu aqui. Combustível, enfim, pneu, tudo, manutenção, seguro. Né? Então, você tem todo esse custo. Então, assim, a prefeitura teria que colocar na ponta do lápis se compensaria fazer dessa forma. Dela municipalizar, seria essa a maneira dela municipalizar. Ela poderia, por exemplo, criar uma empresa pública. É uma forma de ser uma administração indireta, como eu comentei. Eu falei autarquia, fundação, mas empresa pública também é. Ela poderia criar uma empresa pública, capital 100%, se for para municipalizar, né? Capital 100% do município. Vou dar um exemplo de uma empresa pública. A Caixa Econômica Federal. O capital dela é 100% da União. Ou ela poderia criar, sei lá, uma sociedade de economia mista. Um exemplo de uma sociedade de economia mista. O Banco do Brasil. Uma parte do capital, Petrobras, uma parte do capital é da União, outra parte está na Bolsa. Não necessariamente precisa estar na Bolsa, pode ser, enfim, mas... então, teria que se pensar nessas várias alternativas e colocar na ponta do lápis. E eu acho interessante você estar perguntando. Ou então, por exemplo, fazer uma concessão, como é feito hoje, só que já prevendo que a prefeitura passa 100% do recurso, e aí não cobra nada do usuário. É uma possibilidade também. Você não municipaliza, mas você deixa o transporte gratuito. Mas é interessante a gente estar comentando isso, porque isso que a gente está fazendo aqui agora, pensando nessas várias alternativas, porque você tem uma demanda. É isso que é política pública. Você tem uma demanda. Qual é a demanda? As pessoas precisam sair do lugar A para ir para o lugar B. Essa é a demanda de transporte, demanda de, né, deslocamento. Numa cidade do porte de Mococa, você tem essa demanda. A cidade é extensa, tem vários bairros, cada vez mais bairros. Então, assim, e é uma população que cresce, é uma cidade dinâmica, uma cidade com comércio forte, com fábricas muito fortes. Então, assim, com a parte agrícola também forte. Então, é uma cidade que está em crescimento e que ela tem demanda, está em desenvolvimento e ela tem demanda. Então, ela tem essa demanda do transporte. A pessoa quer sair do lado, né, do ponto A para chegar no ponto B. E isso, então, é uma demanda. Então, quando você está falando, como que eu vou resolver essa demanda? Você vai analisar várias alternativas. E isso que a gente está aqui conversando. Isso está tanto dentro do planejamento de qualquer política pública. Vou dar um exemplo: saúde. Está, sei lá, a questão da saúde aqui em Mococa, né? Que, enfim, pelo menos desde que eu estou aqui, é um tópico, né? A questão das organizações sociais, agora vai passar para o CONDERG, enfim.
você tem possibilidades. Mas e se Mococa pegasse e assumisse? Começasse a fazer concurso para médico e para enfermeira, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, todos os profissionais, técnico de radiologia, enfim, todos os profissionais de saúde, né, enfim, que tem a ver ali com a prestação do serviço essencial de saúde. Você tem que, obviamente, tudo você tem um custo, você tem que pôr na ponta do lápis, mas tudo isso você tem que pensar quando você vai planejar. Você tem que pensar tudo isso quando você vai planejar. E a legística, eu voltando para a legística, ela tem a ver com isso também. Isso aí é o que a gente chama de ex ante. Eu falo disso um pouco na minha dissertação, que é o que você planeja antes. Que antecede. Você tem 3 tipos de análise, né? Na área tanto da legística quanto das políticas públicas, né? Que eu falo na minha dissertação, eu usei um tipo, né, um modelo de políticas públicas que a gente chama de ciclo. E esse ciclo, você tem o planejamento, você tem a implementação, você tem a avaliação, aí depois fecha? Não, você volta, você reavalia tudo que você fez para ver se está dando certo e o que você pode melhorar. E a legística ela entra nisso junto com as políticas públicas, porque a ideia é sempre melhorar o serviço público, melhorar os programas, enfim, públicos que a gente tem e melhorar a prestação do serviço como um todo, né? Então, assim, você pensar nas várias alternativas e você não só pensar igual a gente está aqui falando, a gente pode municipalizar, vai abrir uma empresa pública, a prefeitura vai contratar, ou a prefeitura vai ela contratar, né, os motoristas, os cobradores, vai ela comprar os ônibus, ou ela vai alugar, o que ela vai fazer? Então, assim, isso tudo não é só conversa, você tem que pôr no papel, fazer relatório, estudar realmente o assunto a fundo, para poder tomar uma decisão consciente e, eventualmente, reavaliar e ver, isso que a gente propôs está dando certo? Então, assim, e aí o meu trabalho ele foi nesse sentido de usar a avaliação legislativa, né, que é da legística, que é você analisar as normas, no caso as leis, né, analisar as leis depois que elas entrarem em vigência e ver se elas estão de acordo com o que elas mesmas propuseram. Tanto no seu texto legal, né, está lá, artigo 1º, está lá, esta lei, tudo que ela propõe, quanto que está no texto da justificativa do projeto de lei. E aí você me perguntou no começo se eu achava viável. Então, eu acho que hoje, na situação de Mococa, pelo que eu vejo aqui, como funcionária da Câmara, não sou funcionária da Prefeitura, eu acho que hoje não é viável. Eu acho que, assim, se a Prefeitura achasse conveniente, oportuno, eventualmente, começar a fazer alguma coisa relacionada ao transporte 100% gratuito, ela poderia fazer como algumas outras cidades fazem, que é fazer um piloto, um teste, que é, por exemplo, a linha tal vai ser gratuita, ou o horário tal até tal vai ser gratuito. Fazer um teste, e ver se é viável economicamente, operacionalmente, ver se realmente é viável, se há adesão, porque não adianta nada você colocar um horário lá gratuito e ninguém andar de ônibus. Exato, sim. Porque aí vai aumentar o custo, de qualquer forma, que a prefeitura vai ter que repassar essa diferença para a empresa. Então, tem que ver isso também. E agora sim a gente vai falar, Rosa, sobre as suas atribuições na Câmara. Enfim, vamos entrar nesse assunto que é o nosso maior interesse aqui no nosso quadro hoje, né, Rosa? Rosa, é muito legal falar com você porque você entende muito de muito. Eu vou falar que não é pouco de muito. Você sempre se inteira, você procura, você conhece, você sempre dá respostas firmes. E é legal esse tipo de convivência com você que a gente também aprende, né? E eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar falando com você hoje aqui no programa. Então, quais são as suas atribuições? O que o analista legislativo faz aqui na Câmara de Mococa? Bom, a maior parte das minhas atribuições aqui na Câmara, minhas e do meu colega, né, que também do Felipe, que entrou no último concurso que teve aqui na Câmara, elas estão relacionadas ao processo legislativo, que é a tramitação de projetos de lei, não só projetos de lei, né? Projetos de lei complementar, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo, propostas de emenda à lei orgânica,
os pareceres do Tribunal de Contas em relação às contas, né, do prefeito, dos exercícios, né, que chegam. Enfim, e algumas outras, não são muito mais matérias, mas alguns outros pareceres, enfim, algumas outras matérias estão todas previstas na lei orgânica do município de Mococa e no regimento interno, aqui da Câmara. Ano passado, a gente fez um trabalho muito bom em relação ao regimento. O regimento foi modificado no final do ano. Ficamos vários e vários meses fazendo várias reuniões. E esse mérito eu dou para a Elisângela. A gente se reuniu várias e várias vezes. Lemos artigo por artigo e vimos o que funcionava e o que não funcionava mais, porque o regimento ele era de 92 e ele tinha sido várias vezes modificado e ele virou um Frankensteinzinho, virou um grande recorte. Emenda aqui, emenda ali. Então, ele já tinha coisa que ele brigava com ele mesmo. Então, a gente fez assim uma grande releitura do nosso regimento, mudamos várias coisas e demos uma enxugada tanto quanto possível. A gente, basicamente, aboliu 2 votações e deixou só para a emenda à lei orgânica, que é o obrigatório. Deixamos muito mais célere, muito mais dinâmico a parte da tramitação de projetos de lei. E, além disso, ainda verificamos o que era inconstitucional ou até que já estava desatualizado do regimento. Então, a gente modificou bastante coisa. Foi um trabalho muito, muito bom que a gente fez. Os técnicos me ajudaram também, o Felipe também, que quando entrou a gente já estava mexendo no regimento. Então, foi assim, foi um trabalho de formiguinha que a gente fez. A 4 mãos. A várias mãos, né? Vamos falar. Mas assim, o grosso do trabalho foi eu e a Elisângela que fizemos, e que vimos artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, tudo. E depois ainda teve algumas emendas dos vereadores na época da votação. Então, teve mais algumas modificações. E, assim, agora ele está mais dinâmico e ele fala totalmente, né? Ele conversa totalmente com o meu trabalho. Então, eu trabalho com o processo legislativo aqui na Câmara, com a tramitação das matérias como um todo. As matérias são essas que eu mencionei, né? Projeto de lei, enfim. Nas comissões, a gente deu uma enxugada nas comissões, porque, por exemplo, havia uma comissão que nunca tinha tramitado nada. Por exemplo, Comissão de Assuntos Metropolitanos. Para quê? Porque Entendi. Mococa faz parte da região metropolitana de Ribeirão Preto. Havia uma demanda de alguns anos para cá de participar da região metropolitana de São João da Boa Vista, mas Mococa só pode participar de uma, né? Então, enfim, tem que chegar num acordo aí qual hoje é Ribeirão. De Ribeirão Preto. Hoje é Ribeirão. Não sei se eventualmente vai acabar mudando para São João. Mas isso enfim, de qualquer forma, seria uma lei da Alesp, né? Uma lei estadual, uma lei que tem que passar na Alesp, o projeto. Então, algumas comissões permanentes, na época eram 12, para que estudo? 12 comissões, é muita coisa. Não tramitava nada, era lá só para falar, eu sou presidente da comissão, mas a comissão não tramitava nada. Então, tinha para ter só. Não tinha nenhum efeito prático, nada. Então, a gente deu uma enxugada. Quantas hoje tem? Eu não lembro se é 7. Eu sei que diminuiu bem. E as comissões aqui na Câmara, elas funcionam muito bem, né, Rosa? Sim. Quando eu entrei... gente, eu vou falar, eu sou sincericida. Quando eu entrei, elas não funcionavam. É raríssimo ter reunião de comissão permanente. De SEI, Comissão Especial de Inquérito, que é o nome da época. Hoje é Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o nome que faz mais sentido, que é o nome que todo mundo conhece. CPI. Então, assim, quando eu entrei, elas não se reuniam. As comissões permanentes não se reuniam. Para quem não entende, por que existe a reunião de comissão? Por que é necessário que as comissões se movimentem antes dos projetos entrarem em pauta? Como é que funciona esse processo? Então, e aí, a partir do mandato que começou em 2021, foi até uma coisa que eu pessoalmente, comecei a falar para os vereadores, vocês têm que se reunir, e mudou muito a Câmara na época. Teve, acho que, 11 vereadores novos, e o pessoal entrou com muito gás. Sim. Isso foi muito bom. Então, assim, o pessoal entrou com gás, o pessoal queria participar, queria fazer reunião, e assim, então, no que eu já falei, gente, tem que reunir, eles nunca se opuseram, e sempre foram
e mesmo os vereadores agora desse mandato também sempre foram, vamos fazer reunião, vamos discutir, e as reuniões elas servem para os vereadores discutirem os projetos. E as comissões permanentes, depois eu vou falar das temporárias também. As comissões permanentes, elas existem em todas as assembleias e câmaras municipais, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, todos no Brasil inteiro tem comissão permanente. E a gente tem comissões temáticas e a gente tem comissões que não são exatamente temáticas, né? Por exemplo, que comissão que não é temática? Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esse é o nome da nossa. De algum outro lugar pode ter um nome um pouquinho diferente, mas vai estar sempre relacionada à constitucionalidade, à legalidade, regimentalidade, enfim, e redação dos projetos. Então, por exemplo, a CCJ, né? A gente chama de CCJ, mas apesar de ter redação, a gente chama de CCJ aqui dentro da Câmara, né? A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela trata da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade das matérias como um todo. Então, ela vai analisar essa parte jurídica. Porque quando você tramita aqui um projeto de lei, eu vou falar projeto de lei, mas leia-se todos os outros que eu já falei. Quando você tramita um projeto de lei, a ideia dele é que ele se torne uma lei. O sonho, eu explicando para a estagiária, eu falo assim, o sonho de um projeto de lei é virar lei, mas não necessariamente ele vai realizar o sonho dele. Então, assim, o caminho é longo, né? O caminho é longo. E nem sempre ele pode se tornar lei, assim, ou deve se tornar lei. Porque, mesmo um projeto de lei, a ideia é que ele se torne uma lei, então uma lei ela vai estar sempre, teoricamente, inovando no mundo jurídico, no ordenamento jurídico. Só que ela não tem, tipo, eu posso colocar o que eu quiser. Não, não pode. Há limites para você inovar. Que limites são esses? O primeiro, a Constituição Federal. Sim. Você não pode desrespeitar a Constituição Federal. Ela está acima, né? Sim. Mas e se desrespeitar? Por exemplo, se a Câmara aprovar um projeto de lei que é inconstitucional, o que pode fazer? O prefeito, por exemplo, pode vetar o projeto. Mas se o prefeito não vetar? Se o prefeito vetar, a Câmara pode derrubar. E aí vira lei do mesmo jeito. Mas e se o prefeito não vetar? Vira lei. Mas então, e aí? Vai ficar uma lei inconstitucional? Então, aí há o que a gente chama de legitimados, né? Quem pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, como eu comentei antes, tem que ser no Tribunal de Justiça, né? Não é necessariamente vai para o STF. A exceção é para o STF. Às vezes vai, mas é bem exceção mesmo. Então, assim, vai para o Tribunal de Justiça, o MP é uma das partes, enfim, né? E aí se verifica se é constitucional ou não. No Tribunal de Justiça, o primeiro parâmetro, na verdade, é a Constituição estadual, né, que ele verifica. Aí, se tiver alguma coisa muito divergente em relação à federal, aí pode ser que vá para o STF. Mas, num primeiro momento, é em relação à Constituição estadual. Então, assim, então você tem isso. Isso tudo que eu estou explicando aqui são os mecanismos de controle de constitucionalidade. Então, a CCJ ela vai analisar toda essa parte da constitucionalidade em relação à Constituição Federal, em relação à Constituição Estadual e em relação também à lei orgânica, que aí já é um controle de legalidade, né? Em relação à comissão também ela faz controle prévio, né, de constitucionalidade. Em relação à legalidade também, não só a lei orgânica, mas outras leis federais, enfim, ou outras leis aqui também municipais, e também em relação à regimentalidade. Então, se aquela forma ela é regimental, se está seguindo o regimento, e a parte da redação, se ela está escrita, se o projeto está escrito da forma como deve ser. E aí entra a legística formal, né, como eu comentei, né, que é a forma de escrever o texto. Sim. E aí a gente tem também a comissão de orçamento e outras comissões que são temáticas. Por exemplo, a comissão de obras, urbanismo e desenvolvimento. Aqui a gente juntou bastante. A outra que eu comentei de orçamento, que é orçamento e controle. Comissão de uso do solo e sustentabilidade ambiental. Direitos sociais, que eu comentei. A comissão de ética, não existia ética, decoro e corregedoria parlamentar.
A gente ainda não tem código de ética, mas logo teremos. E eu creio que só. E à frente dessas comissões estão os vereadores. Sim, sempre. Os membros das comissões são os vereadores. Os funcionários, eles auxiliam, a gente ajuda, a gente vai estar na reunião, enfim, se os vereadores quiserem, a gente auxilia, a gente pede os pareceres jurídicos, né, que costumam apoiar as decisões da CCJ, né? A casa tem toda uma assessoria jurídica A da casa gente e também tem 2 procuradores jurídicos. E tem empresas também que prestam também serviço. tem um instituto que... É o IBAN? Que é o IBAN, que a gente também pede pareceres. Agora, as comissões temáticas, elas já vão analisar mais a parte que a gente fala do mérito, né? Então, por exemplo, muitas vezes um projeto de lei ele é até inconstitucional, mas o mérito, digamos assim, em termos leigos, ele é bom. Então, por exemplo, por que eu falo que é inconstitucional? Porque, muitas vezes, não é o assunto. O assunto é bom, mas o vereador não pode ser o autor. Por que ele não pode ser o autor? Porque na Constituição prevê que a iniciativa é privativa do prefeito. Então, só o prefeito que pode enviar. Sim. Só o prefeito que pode enviar. Vários assuntos, a maior parte dos assuntos. Aí, que caminho que o vereador precisa fazer, então, quando isso acontece? A gente, assim, lógico, ele pode ser É o autor... anteprojeto que fala? Muitas vezes ele entra com um projeto de lei, enfim, aí chega, tem um parecer jurídico, a CCJ se reúne, a gente conversa sobre essa... A procuradora costuma participar das reuniões da CCJ, quando ela tem disponibilidade. Sim. Porque muitas vezes é mais fácil até se explicar pessoalmente, né? Não só no papel, mas explicar pessoalmente também, né? Os meandros, e falar de alternativas, né? Então, quando o projeto é inconstitucional, meus colegas, a gente orienta que seja feito se a questão for o vício da iniciativa. A gente orienta que seja feito como indicação para o prefeito. E uma indicação, ela é uma sugestão. O prefeito não é obrigado a fazer. Sim. Agora, por exemplo, por que eu falo quando é vício de iniciativa, né? Porque muitas vezes pode ser que seja a questão da competência. Por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Eu quero falar que quebrar um copo... Não vou quebrar, não, tá? Agora é crime. Vou entrar com esse projeto de lei que quem quebra copos e uma coca é crime e vai ter que cumprir uma pena, tal. Não pode, porque é uma questão de competência, porque legislar sobre direito penal, só a União. O município não pode, nem Estado pode. Porque crime é uma coisa que é nacional. E direito penal, né, como um todo. Né? Então, aí já é uma questão de competência. Nem, eu não posso porque eu sou vereador, tem que ser o prefeito. Não, nem o prefeito pode. Então, assim, quando é caso da iniciativa, vício de iniciativa, teria que ser, muitas vezes, é o prefeito. Muito bom. A gente está conversando com a Rosa Negrini, ela que é analista legislativo da Câmara Municipal de Mococa, está aqui há 8 anos, veio de Botelhos, mineira, que já podemos dizer, cidadã mocoquense, com o título recebido aqui na Câmara Municipal de Mococa. Rosa, está sendo muito legal falar com você, a gente tem assim diversos aspectos, assuntos para a gente tratar aqui, e o nosso tempo está um pouco curto, mas eu gostaria de rapidamente ainda falar de mais 2 artigos com você, sobre o que a gente estava conversando antes do programa, porque você também teve uma participação no 2º concurso de monografias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Né? Eu já ouvi o pessoal falar aqui como que foi. Eu acho super legal se você trouxesse para a gente como é que foi estar participando desse concurso. Então, eu estou cadastrada, até qualquer cidadão pode se cadastrar, até fica uma dica aí. Eu estou cadastrada, o meu e-mail está cadastrado no site do Tribunal de Contas, então qualquer notícia que eles publicam, você coloca você pode colocar todas, pode colocar alguns tipos, eu recebo por e-mail. E eu fiquei sabendo desse concurso por e-mail. Então, chegou lá a notícia, eu cliquei, eu vi lá que era o tema. Na época, porque agora abriu um outro, já está no 3º concurso já. O tema era sobre controle e administração pública. E eu li direitinho o edital e eu vi que a minha dissertação se encaixava perfeitamente no tema. Isso foi final do ano passado. Eu pensei, bom, a dissertação já está feita, já está apresentada, já estava como mestre até já há quase 2 anos já, quando eu enviei, né? Pensei, bom, já está escrito. A inscrição já está escrito o trabalho. Porque você precisava também já ter o diploma ou o certificado de conclusão. Você já tem o certificado, o diploma, né, de mestre. A inscrição é gratuita.
vou me inscrever, né? E deu super certo. E por que o tema se encaixava perfeitamente? Porque esse tipo de pesquisa que eu fiz, ele se encaixa na ideia do controle parlamentar, controle do legislativo em relação às ações do executivo. Então, se encaixa perfeitamente. E quando, né, o edital foi publicado, eles tinham 3 categorias, né? Graduação, mestrado e doutorado. Eu me inscrevi na de mestrado. E quando eu recebi a notícia, foi um funcionário do Tribunal de Contas que entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Vou te falar que no dia eu achei até que era golpe. Uai, né? Achei até que era golpe, mas não era. Sim. E aí entrei no site do Tribunal de Contas, falei, deixa eu ver se é verdade. E estava lá meu nome e tal. E eu fiquei surpresa, porque eu vou te falar a verdade, eu já tinha até esquecido que eu tinha me inscrito. Eu esqueci, porque já fazia uns 2, 3 meses, eu esqueci muita coisa, assim. Acabei esquecendo. E aí recebi uma premiação em dinheiro. Já gastei, não adianta pedir emprestar. E também eles me deram a oportunidade, né, me convidaram, aí era opcional, mas eu aceitei, a falar sobre a minha pesquisa numa live, que foi em fevereiro. Isso. E, né, então fiz lá uma exposição de uns 15, 20 minutos. E também me convidaram para fazer um artigo científico, que é uma versão resumida da minha dissertação. Da revista Cadernos, isso? Isso, saiu esses dias. Que eu publiquei, eu não, né? Eu enviei e eles publicaram na revista Cadernos, do Tribunal de Contas. E aí, eu fiz um artigo, já saiu a publicação, e o nome do artigo já é, inclusive, que eu acabei esquecendo de comentar quando eu estava falando da minha dissertação, que já é a conclusão da minha dissertação, que é, olha o nome do artigo, e é a conclusão da minha dissertação. Quando a lei não chega à periferia, avaliação legislativa retrospectiva do transporte público em Mococa. Muito então, bom. assim, por que a lei não chega à periferia? Porque o transporte público em Mococa, pensando no recorte temporal que eu fiz, que foi 2013 e 2021. Não estou falando 2025, estou falando 2013 e 2021. O transporte em Mococa ele tem características extremamente fabris, porque ele está relacionado ao horário que a maior parte das pessoas trabalham, que é durante o dia, né? Tipo, de manhã pico, né? Até 7, 8 horas da noite, sábado até o meio-dia, na tarde e à noite não funciona, no sábado, e no domingo não funciona. Ou seja, por que eu falo que ele é fabril? Porque ele não disponibiliza, não há possibilidade da população periférica usar o transporte no fim de semana para o lazer, para encontro familiar, para usufruir da cidade, porque eu falei muito do direito à cidade, né? Ele era meu referencial teórico, a ideia é o direito à cidade, né? Então, a população não tem a possibilidade de usufruir do espaço, de usufruir da cidade, a população periférica, principalmente, de usufruir do espaço da cidade para qualquer outra coisa que não seja trabalhar. Entendi. Então, foi uma conclusão que eu cheguei e nesse artigo eu falo bastante disso também, porque é uma versão resumida, digamos assim, da minha dissertação. Belíssimo programa, belíssimo tema. Eu gostaria de agradecer você, Rosa, pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer te receber aqui na TV Câmara. Hoje também eu queria deixar aqui registrado que é a primeira vez que eu estou à frente às câmeras, né? Trabalho muito aqui atrás das câmeras e hoje estou tendo a oportunidade e fico muito contente de ter essa oportunidade de ter sido com você. É uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu tenho um grande respeito e um carinho aqui na Câmara de Mococa. Seja bem-vinda e as câmeras da TV Câmara estarão sempre à sua disposição. Muito obrigada, Murilo. Adorei, foi ótimo. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Você pode acompanhar a programação da TV Câmara no YouTube por 24 horas, youtube.com/TV Câmara Mococa. E também você tem acesso ao canal 31.1, que é o canal aberto digital, ao qual o Mococa oferece para você condições de acompanhar o Legislativo 24 horas por dia. TV Câmara Mococa, o poder legislativo mais perto de você.